Glória a Deus. Glory be to God. Aleluia. Amém. There is nothing which can make us to be joyous Não tem nada que pode nos fazer alegres than to be in the house of the Lord do que estar na casa do Senhor and to be in His e presence estar na presença dele and to feel His Spirit. e sentir o Espírito dele. Glória a Deus. Amém. O Espírito de Deus The Spirit of God anima, is good. anima. Is good. We need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. We need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. These days will not have a topic which will not speak about the Holy Spirit Esses dias não terão temas que não vamos falar do Espírito Santo. until you are filled. Até você estar cheio. Glória a Deus. Amém. Fala, eu preciso do Espírito Santo. Say, I need the Holy Spirit. Eu preciso do Espírito Santo. I need the Holy Spirit. Muito mesmo. So much. I want the Holy Spirit Eu quero o Espírito Santo. so much. Muito. Praise God. Louvado seja Deus. Okay. I delayed, but when I entered, Apostle was talking about don't lie. O profeta demorou um pouco, mas quando entrou, o apóstolo a falar que não minta. And I think last 2 weeks I was teaching the intercession E umas 2 semanas atrás, o profeta estava a ensinar na intercessão about people who lie every day. sobre pessoas que mentem todos os dias And they take it so lightly. e levam isso como brincadeira. Yet the Bible says that Enquanto a Bíblia diz, when you are a liar, quando você é mentiroso, you are a child of the devil. você é filho do diabo. Porque ele é pai de mentirosos. Because he is the father of lies. And for you, it's like what the apostle was teaching us just right now. E para você, parece o que a apóstolo vai nos ensinar agora. It's very normal. É muito normal. Why didn't you come to church? Por que não veio para a igreja? Your apostle can ask you. Seu apóstolo pode te perguntar. And you say that, E você diz, trabalhou, I was working. but you at home. Mas você estava em casa. So it's like it's very normal. You don't feel you lie. Parece que é muito normal. Você não sente que está a mentir. And you lie every day. E você mente todos os dias. Like there are things which we say every day. Tem in coisas life, que dizemos todos os dias que é mentira. but knowing that we are qualifying to be the children of the devil. Sabendo que estamos a qualificar para ser filhos do diabo. Not knowing. Sem saber. The Bible did not say aquela que bebe. A Bíblia diz, não diz that one who drinks. But he said that devil is the father of what? Liars. Lies. Not Mas the diz- father of aquela que bebe. Mas diz que o diabo é o pai dos mentirosos, não o pai daqueles que bebem. And our lying, Mentir, you are becoming a true você está se tornando o verdadeiro son of the devil. filho do diabo. Hallelujah. Amém. I was reading the book of Proverbs. O profeta estava a ler o livro de I'm Provérbios, sure Proverbs chapter 17. Provérbios 17. It says that a poor man Diz que o homem pobre is better than a liar. é melhor do que um mentiroso. Sim. Yes. Diz aquelas homem pobre Those poor men, é melhor they are better do que aquela pessoa que mente. than a person who lies. And now it's better you not have anything. É melhor você não ter nada, Not even a house. nem uma casa, Not even a car. nem um carro, Not even clothes. nem roupa, But you remain true. mas você permanece verdadeiro. A poor man Um homem pobre is better than what? é melhor do que o quê? A liar. Um mentiroso. Meaning lying is so much criticized Quer dizer que mentir é muito crítico in the Bible. na Bíblia. Glória a Deus. Amém. And the apostle said that E o apóstolo disse you don't feel shy que você não sente vergonha when you lie every time. quando mente sempre. It's normal to you. É normal para ti. Vamos parar de mentir. Let's stop lying. Let the truth be the truth. Que a verdade seja a verdade. It removes your glory. Tira a sua glória. It removes our shining, Isso tira o nosso brilho, which is caused by when you are true. que é causado por quando você é verdadeiro. When you become true, you shine. Quando você se torna verdadeiro, você brilha. I pray that God will help us. Eu oro que Deus nos ajude. Said one thing God which He cannot do. Disse uma coisa que Deus não pode fazer. É mentirosa. Is to lie. He can't lie. Ele não pode mentir. And you say I'm the child of God, but you can lie. E você diz que você é filho de Deus, mas você pode But mentir. if your father cannot lie, Mas se seu pai não pode mentir, can't you see you are not? você não está a ver que não é?
We need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. Ele só que vai conseguir ajudar-nos as coisas todas. He's the only Nós one who estamos a can. conseguir deixar. He's the only one who can help us in all these things we are not making it to Because live. I personally have told you, stop this. Porque o profeta pessoalmente já te disse, para com Papa isso. told you, stop this. Papá te falou, para com isso. But up to now you are doing it. Mas até agora você está a fazer. Meaning you need the Holy Ghost. Quer dizer que você precisa do Espírito If we Santo. cannot manage you, Se os homens de Deus não te conseguem, ele nunca vai falhar. he will never fail. You need the Holy Ghost. Você precisa do Espírito Santo. Are we together? Estamos juntos. Hallelujah. Amém. Let us live Vamos deixar lying. mentir. Even to our wives. Mesmo para nossas esposas. I was at work and you know that you were not at work. Estava no serviço, mas você sabe que não estava no serviço. E não tem medo. And you are not afraid. É muito normal. It's very normal. Amor, atrasou com quem? Love, why did you delay? Uma mulher doce. A sweet woman. Atrasou com quem? Why did you delay? Com essa chuva, molhou o With pai. this rain, did you get wet, Father? Serviço. I was at work. Serviço. Job. E você sabe onde estava. And you know where you were. E sabe estava com quem. And you know whom you were with. Empresa já fechou. The company closed 5:30. 17h30. And you are coming 9 o'clock. E você está a vir 19 horas. And you are telling your wife I was at work. Está a vir 21 horas, está a dizer que para a sua esposa que estava no serviço. Mentira. Lie. Every time you love to lie. Sempre você gosta de mentir. Tem pessoa apóstolo que não consegue viver não mentir. There are people who can't live without lying. Ela tem que procurar alguma coisa para mentir. They need to look for something to lie. É perigoso. It's dangerous. Está a acabar dentro. You are finishing inside. And when you are lying, the devil is clapping hands and said, my child who is worshiping at MPA. E quando você mente, o diabo está a aplaudir, a dizer, meu filho que está a adorar no MPE. É filho de diabo You que está embaixo desse teto. A son of the devil who is under this roof. Let's leave this. Vamos deixar isso. Praise God. Louvado seja Deus. When I read that Proverbs, Quando o profeta leu aquele provérbios, antes de ontem, the day before yesterday, meu coração bateu. my heart, A poor man. homem pobre. Now poor, you are not poor. Não pobre, você não é pobre. Tem pobreza. There is poverty. Aquela pessoa que é pobre que conhece. That person who is poor, who knows, Você que conhece. that you know, Who does not have anything. que não tem nada. Deus diz, aquele é melhor. God said, that one is better De que você é mentiroso, que está a falar com língua. than you, a liar who is speaking in tongues, Está na igreja todos os dias. who is every day in church. 18 horas quarta, 18 horas sexta. 6 o'clock 10 horas. Wednesday, 6 o'clock Friday and 10 a.m. If you are a liar, Se você é mentiroso, the poor man is better than you. pobre é melhor do que você. May the Holy Spirit help us. Que o Espírito Santo nos ajude. God bless you. Deus te abençoe. Hallelujah. Amém. We want to praise it a little bit. Pode sentar um bocado, queremos orar. We'll pray. We want to pray for our lives, Queremos orar pela nossa vida, that God will bless us para que Deus nos abençoe through His mightiness. através do seu poder. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 6, A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 6, it says that diz, your bodies are the temple of the Holy Spirit. os seus corpos são os templos do Espírito Santo. Right? Amém. Your bodies are the temples of the what? The Holy Spirit. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Corinthians chapter 6. 1 Coríntios 6. Let's open it and read it. Vamos abrir para ler. Verse 19. Versículo 19. Corinthians chapter 6, verse 19.
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Assim diz, 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Okay. Amen. Amém. Do you not know Vocês não sabem that your body is a temple of the Holy Spirit? que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? That your what? Your body. Que o quê? O seu corpo. Meaning the body Quer dizer, o corpo was made by God foi feito por Deus to be the house of the Holy Spirit. para ser a casa do Espírito Santo. Estamos juntos? Amém. Aleluia. Amém. Do you not know that Vocês your não body sabem que o seu corpo is the temple of the Holy Spirit? é o templo do Espírito Santo? Meaning the plan of God by forming the body Quer dizer, o plano de Deus em formar o corpo was for the Holy Spirit era para o Espírito Santo to abide into the body. habitar no corpo. The main purpose the body was brought on earth. O propósito principal pelo qual o corpo foi trazido à terra. The Holy Spirit needed a place. O Espírito Santo precisava de um lugar. Glória a Deus. Amém. Needed a what? A place. Precisava de um lugar. Do you not know Vocês não sabem that your body que o seu corpo is a temple é um templo of the Holy Spirit? do Espírito Santo? And Jesus said to Peter, E Jesus disse para Pedro: Peter, Pedro, upon you sobre ti I shall build my church. edificarei a minha igreja. And the church is Jesus. E a igreja é Jesus. And Jesus is the Spirit. E Jesus é o Espírito. Meaning Jesus was saying, Peter, in your body, Quer dizer, Jesus estava a dizer: Pedro, no seu corpo I'll build my church. vou construir a minha My igreja. Spirit will dwell in Meu you. Espírito vai habitar em ti. So the main purpose O propósito principal of your body or my body or the body of Papa do seu corpo, do corpo do homem de Deus, is the place of the Holy Spirit. é o lugar do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Meaning without your body, Quer dizer, sem o seu corpo, even the Holy Spirit has no place to live. o Espírito Santo não tem lugar para viver. Hallelujah. Without my body, Sem o meu corpo, the Holy Spirit has no place. o Espírito Santo não tem lugar. Without your body, the Holy Spirit has no place to live. Sem o seu corpo, o Espírito Santo não tem lugar para viver. It is a temple. É um templo. Glória a Deus. So if your body is the temple of the Holy Spirit, Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, can the Holy Spirit live in a place which is not maintained well? será que o Espírito Santo pode viver num lugar que não é cuidado bem? When you are talking about the Holy Spirit, you are talking about the kingdom. Quando falamos do Espírito Santo, estamos a falar do reino. Glória a Deus. Amém. Apostle said the Holy Spirit, Apóstolo disse que o Espírito Santo, he is coming to represent ele está a vir representar the Godhead. a trindade de Deus. Glória a Deus. Amém. He enters in us, meaning us who have also carried God and Jesus and him. Ele entra em nós, quer dizer que estamos a carregar Deus, Jesus e o Espírito Santo. He is representing the kingdom Ele está a representar o reino on earth. na terra. So if the kingdom, Se o reino, let us not just say the Holy Spirit, the kingdom. não vamos dizer o Espírito Santo, vamos He dizer o is reino. the representative Ele é o representante of the kingdom on earth. do reino na terra. If the kingdom Se o reino dwells in you, habita em ti, does our bodies need to struggle? será que nossos corpos precisam sofrer? Because it's like a reminder here. É como lembrete aqui. The writer is not just saying your bodies is O- the temple. O escritor não disse apenas seu corpo é o templo. Don't you know? Disse, vocês não sabem. Don't you know? It's like people they've forgotten. Parece que pessoas esqueceram. Hallelujah. Amém. There's a time you forgot that in you Tem um tempo que você esquece que em ti there is a kingdom. tem um reino. Does your body or is your body worthy O seu corpo é digno to live how it is living? de viver da forma que está a viver. Yet is carrying the Holy Spirit. Yet Enquanto- is carrying the kingdom. Enquanto carrega o Espírito Santo, está a carregar o reino. Yet is carrying Enquanto está a carregar his throne, o trono which dele, is represented que é representado by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Can people look at your body and see the kingdom? Pessoas podem olhar para o seu corpo e Outside. ver o reino por fora. Hello? Amém. Hello? Glória a Deus. Can people look at you
Será que pessoas podem olhar para ti and say, surely this one e dizer certamente este aqui is carrying God? está a carregar Deus? Huh? The way your body, your outside man is A forma que o seu homem exterior está, it speaking that you are carrying God? será que isso fala que estás a carregar Deus? Glória a Deus. Can you talk about the Holy Spirit or about this God in Pode the falar- midst of many? Pode falar do Espírito Santo sobre esse Deus no meio de muitos. Are you proud to stand and say, me, I have God? Tens orgulho de dizer, eu tenho Deus? Can you manage? Do you have courage to say that? Será que você consegue, tem coragem de dizer isso? Don't you know? Não sabes? Always my apostle teaches about knowledge. Sempre meu apóstolo ensina sobre sabedoria e conhecimento. The devil is winning us because we don't know. O diabo está nos ganhar porque nós não sabemos. Hallelujah. Amém. We are not acquiring to have things. Não estamos a adquirir para ter coisas. We are already having things. Já temos as coisas. Like we are already blessed. Já somos abençoados. But if you don't know that you're already blessed, Mas se você não sabe que já é abençoado, unonzwana kutsanyira pfuma yaunayo. você vai jejuar para um espírito que você já tem. Riquezas você Riqueza tem. que você já tem. People are perishing because of lack of what? Pessoas perecem por falta de Conhecimento. knowledge. Christian is about knowing who you are. A cristandade é sobre saber quem você é. Claro. Clear. Don't you know that your body Não sabes que o seu corpo is not like the bodies of the people who are in the world? não é como o corpo de pessoas que estão no mundo. It is carrying a kingdom. Carrega um reino. Deus está a confiar seu corpo. God is trusting your body. Espírito Santo. The Holy Spirit. Hallelujah. He knows that without your body, Ele sabe que sem o seu corpo I have no place. não tem lugar. Hallelujah. Amém. And not to know, Não saber it's a pain to us. é uma dor para nós. Is your body speaking Será que o seu corpo está a falar what you are carrying? o que você está a carregar? Does that mean what you are carrying is failing to maintain your body? Será que já quer dizer que o que você carrega está a falhar em manter o seu corpo? Or it's because you don't know? Ou é porque você não sabe? Because he cannot maintain a body to someone who does not know. Porque ele não pode manter ou cuidar de um corpo de alguém que não sabe. God is looking for the people who are knowers. Deus está à procura de pessoas que sabem. Hallelujah. Hello. Amém. He's looking for people who know who they are. Está à procura de pessoas que sabem quem são. Glória a Deus. Amém. Do you know? Será que você sabe? With the way you permit your mouth to talk, do you know that Com a forma que você permite sua boca falar, você that in sabe you there is a kingdom? que em ti tem um reino. Because if you know I'm carrying the Holy Spirit, Porque se você saber que carrega o Espírito Santo, even the Holy Spirit does not teach you. You Mesmo- teach yourself. o Espírito Santo não te ensina, você se ensina sozinho. Because you know I'm carrying the kingdom. I mustn't talk. Porque você sabe que está a carregar o reino, não pode falar muito. But you are talking too much because you are not knowing that you are carrying the Holy Ghost. Mas está a falar The muito kingdom. porque não sabe que você está a carregar o Espírito, está a carregar o reino. And you talk. E você fala muito. It's not about just to be taught with what you are carrying. Não é sobre ser ensinado com quem você está a You carregar. have to know that what I'm carrying is a kingdom. It's Tem que not, saber que o que eu estou a carregar é reino. I'm not ordinary. Não sou normal, não sou I'm not ordinário. like the world. Não sou como o mundo. Even it does not teach you when you know you don't talk. Mesmo se ele não te ensinar quando você sabe, você não fala muito. But you talk because you think that you are empty. Mas você fala muito porque pensa que está vazio. Your body is not carrying anything. Seu corpo não está a carregar nada. So these people, it's like a reminder. Essas pessoas, isso parece um lembrete. Don't you know? Vocês não sabem. Pane zvavari kuita. Tem algo que estão a fazer. Pane kukanganwa kwaitwa. Tem um esquecer que eles fizeram. Don't you know Vocês não sabem that your bodies are not ordinary? que seu corpo não é normal. Your body Seu corpo is not worthy to suffer. não é digno de sofrer. It's not worthy. Não é digno. It is a temple. É uma casa. É um templo, é uma casa. It mustn't grieve. Não pode estar em tristeza.
Hallelujah. Amém. When your body is grieving, Quando o seu corpo está triste, even also the spirit, mesmo o espírito he is not comfortable. não está confortável. Because he must cooperate with your body. Porque ele tem que cooperar com o seu corpo. Hallelujah. Amém. Knowledge Estamos a entender? apostle. Conhecimento. Tena Kristo akatsimbirira pfungwa. Temos cristãos que estão a sentar sobre o When you are a thinking mente. you are sitting on your chair, when you enter in church, you take your brains, you sit Quando upon você it. pensa em estar sentado na cadeira, quando entra na Spiritual igreja, brains. você leva sua mente e senta, sua mente When the word espiritual. is coming to you, know it. Quando a palavra está a vir para ti, saiba. Don't just take the word. Não pode levar somente a palavra. No. Saiba. It's taken by knowledge. É levado com conhecimento. Glory a Deus. Because faith supersedes knowledge. Porque a fé, So knowledge supersedes faith. o conhecimento ultrapassa a fé. You cannot believe when you don't know. Você não pode acreditar quando você não sabe. Faith is provoked with what you know. A fé é provocada com aquilo que você sabe. When you know that I'm not poor, Quando você sabe que não é pobre, then you believe I'm rich. daí você acredita que é rico. You are not rich before you don't know. Você não é rico antes de saber. Okay, you're looking at me. I said you need to know Você precisa saber before you believe. antes de You acreditar. can't believe before you know. Não vai acreditar antes de So saber. that's why you don't have faith. Por isso você não tem fé. Because what starts is knowledge. Porque o que começa é And conhecimento. knowledge provokes faith. E conhecimento provoca fé. Levanta a mão direita. Lift up your right hand. Diz Deus me ajuda. Say, God help me. Fala, Deus me ajuda. God help me. Para eu ter conhecimento. For me to have knowledge. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Me ajuda, Help me, Espírito Santo. Holy Spirit. Para minha mente espiritual For my spiritual mind trabalhar. to work. Taura. Para minha mente espiritual For my spiritual mind trabalhar. to work. Eu quero ter conhecimento I want to have knowledge espiritualmente. spiritually. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Obrigado. Senta. Thank you. Aleluia. Amém. You can't push faith. Você não pode puxar a fé. No. Saiba. No. Saiba. The more you know, O mais que você sabe, the more you grow. o mais in que você faith. cresce na fé. The Bible, Paul said that you may be rooted Paulo disse que para que vocês estejam com raízes or grounded ou firmados in knowledge no conhecimento, of knowing Christ. de conhecer a Cristo. Conhecimento. Knowledge. So when you are coming, you are sitting on your spiritual Quando você brains, vem, você está sentado no seu cérebro espiritual. and you don't know, E você não sabe. and you accept anything to happen to the body which is carrying the kingdom. E você aceita qualquer coisa acontecer para o corpo que está a carregar o reino. When you know, you tell the body. Quando você sabe, você diz ao corpo. Você está a carregar uma reino You are carrying a kingdom which is not ordinary. que não é ordinário, é E normal. você não merece ficar doente. And you don't deserve to be sick. It's when you know. É quando você sabe. But if you don't know, Mas se você não sabe, vai deixar seu corpo you leave your body ficar de qualquer maneira. to be anyway. In Jeremiah chapter 32, Em Jeremias I'm 32, sure on verse 52, versículo it 52, says that I'm the God of all flesh. diz: Eu sou o Deus de toda a carne. Meaning that God also concentrates on what? On flesh. Quer dizer que Deus também se concentra no corpo ou na Because carne. there are people Porque há who pessoas think that God is more concentrating on what? On the spirit. que pensam que Deus se concentra mais no espírito. He cannot just concentrate on the spirit. Ele não pode só se concentrar no espírito. Porque precisa seu corpo. Because he needs your body. It's not just for you to be blessed. Não é só para você ser Even your abençoado. body blesses the Lord. Mesmo seu corpo abençoa o Senhor. Because he's using it. Porque ele está a usar. You did not hear this Você one. não I ouviu. said your body, O seu it corpo blesses the kingdom. abençoa o reino. He uses it. Ele usa. That's why I say I'm the God Por isso diz: Sou Deus of all flesh. de toda a carne. Ele precisa carne, He needs the flesh. precisa corpo. He needs the body. Aleluia. Amém. Esse corpo esse This body tem que prosperar. needs to prosper.
tem que prosperar. has to prosper. Esse corpo, This body, apóstolo, você não pode falar. Apostle diz, don't talk. And when God E quando Deus is talking, está a falar, significa ter pessoas it means there are people que está a falar. who are talking too much. Don't speak Não fala what you don't know. o que você não sabe. Ou onde você que aconteceu coisa, você que não estava. Or what happened when you were not there. And you carry the information where you were not. E você carrega a informação de onde você não estava. Were you there? Estava lá? Não, estava em casa. No, I was at home. Então, how come you know it? Então como você sabe? Aleluia. Amém. É falta de conhecimento. Is lack of knowledge. Sometimes even the Holy Spirit has not yet departed away from you. Às vezes mesmo o Espírito Santo ainda não se afastou de ti. He is in you. Ele está em ti. But he cannot operate. Mas ele não opera. Because you does not know that you are carrying him. Porque você não sabe que você está a carregar ele. So he's just in you. Ele só está em ti. Meaning he operates in people who know him. Quer dizer que ele opera nas pessoas que sabem. God is not like a person. Deus não é como pessoa. Mwaranto mbokusiya unogona kuti utendeuka. Deus te deixa você se converter. Uine 20 years. 20 anos. And you start to rob. E você começa a roubar. And up to 50 years. E até os 50 anos. And the Holy Spirit does not depart E o you. Espírito Santo não se afasta. He is not like us. Não é como nós. Which I can say, eu não vou falar com Namatai porque ela me fez isso. I'll not talk to Namatai because she did me that. So, uma palavra só você já deixou Namatai. Just the word you left Namatai. Ele vai ficar, You stay você there. beber, You drink. você fazer suas coisas. You do your things. 50 anos. 50 years. It's not easy to go. Ele não vai facilmente. It does not go easily. Ele não vai facilmente. But you be in you will not work. Mas ele vai estar em ti sem trabalhar. Because you are not knowing. Porque você não sabe. You are using the body the wrong thing. Está a usar o corpo para a coisa errada. Ele fica aqui quieto, He just keeps quiet. te assistir. Watching you. Quando está a falar, ele está a te ver. When you're speaking, he's seeing Não you. fora de ti. Not outside of you. Dentro. Inside. Não sai fora rápido. He doesn't go Mano. out quickly. He's not a man. The Bible says that. A Bíblia diz que ele não é homem. He's a God. Ele é Deus. That's why you see Mata Palmira. Por isso você vê Mata Palmira. Já começou a igreja. They began já... a church. Ele está assistindo. He's watching. Tempo. Time. So he did not leave you. Ele não te deixou. He's not just operating. Ele não está a operar But apenas. he's in you. Mas está em ti. You are going to fofoca. Você está aí para fofoca. Está indo com você. He's going with you. Não fora. Not outside. Não é rápido. It's not fast to come out. Ele não sai rapidamente. Porque precisa corpo. Because he needs the body. And he's thinking one day you will know E ele está a pensar que dia você vai that saber is in you. que ele está em ti. But when you see that tempo já passou, Mas esse quando- nunca vai saber isso. Quando ele vê that our time is gone, he will never know. And he will leave you. Ele vai te deixar. Because Papa said there are people who does not Porque papai repent. disse, there are people que não se arrependem. But they are given time. Mas são dado tempo. Because they don't repent, it does not mean they are not given time. Porque eles não se arrependem, não quer dizer que não são dados tempo. For them to be known they don't repent, it's because they were given time. Para eles saber que não se arrependem é porque foram dados tempo. The issue of the devil, O assunto do diabo it has been having years in heaven, tinha anos no céu, where 1/3 is crooked by the onde devil. terço é enganado pelo diabo. 1/3 of heaven. Terço do céu. Levou tempo. It took time. Because if someone wants to take 10 people in church, Pois se alguém quer tirar 10 pessoas da igreja, it needs a lot of years. precisa de muitos anos. It's not easy. Não é fácil. These angels, Esses anjos they are creations of God. são criação de Deus. They were deep in God. Estavam profundos em But Deus. it took time. Mas levou tempo. Because also they were strong in the Lord. Porque eles eram fortes do So Senhor. it took time, therefore, operating. Levou tempo o diabo a operar. Like trying to rob the angels A tentar roubar os for anjos. too long. Por muito tempo. But God did not react. Mas Deus não reagiu. Even devil could enter to Mas o sing for diabo God. entrava To sing for para God. cantar para Deus. And God did not say, devil, E Deus não dizia, diabo, I know what you are doing. sei o que você está a Things were fazer. very normal. Coisas estavam normais. And he could go back E ele voltava to conversate with the 1/3. para conversar com How to terço. bring down the kingdom. Como derrubar o reino. It took years. Levou anos. But later God saw that this one does not repent. Mais tarde Deus viu que esse não se arrepende. They were given a chance. Foram dados chances. They were given a chance. Foram dados chances. Are we together? Estamos juntos.
devil was given a chance. O diabo foi dado chance. But God saw that this one, Mas Deus viu que esse aqui, almost 100,000 years, quase centenas de milhares de anos, he cannot repent. não se arrepende. And he was defeated. E foi derrotado. Praise God. Louvado seja Deus. Your body O seu corpo is important. é importante. It is a blessing to the kingdom. É uma bênção para o reino. Hallelujah. Amém. The Bible says in the book of Matthew, A Bíblia diz no livro de Mateus, when Jesus, quando Jesus he was ministering, estava a ministrar, the day he changed 5 loaves and 2 fish. o dia que ele mudou 5 pães e 2 peixinhos, He had gathered them for 3 days, ele tinha juntado eles por 3 dias ministering to them. a ministrar para eles. But then after Mas teaching, depois de ensinar, he saw that they were hungry. ele viu que eles tiveram fome, Now spiritual, não espiritual, physical. fome física. And before he let them go, Antes dele dizer para eles ir, he said, what can we give them? disse o que podemos dar para eles. He's in your body to provide for you. Ele está no seu corpo para providenciar para você, Because your body blesses you. porque o seu corpo abençoa ele. The Holy Spirit cannot teach when you don't have ear. O Espírito Santo não pode ensinar quando você não tem ouvido. Your spiritual ear must be in the physical body. O seu ouvido espiritual tem que estar no seu corpo físico. If you don't have the physical body, you don't have the spiritual ear. Se não tem um corpo físico, não tem um ouvido espiritual. So he cannot hear. Então ele não pode ouvir. He has Você no não one pode to ouvir. preach to. Não tem para If ninguém we para quem don't have pregar. bodies, Se não temos corpo, meaning he cannot preach to no quer one. dizer que ele não pode pregar para ninguém. Hello. Amém. I want you to know that your body Quero você saber que seu corpo mustn't live the way it is living. não pode viver da forma que está It vivendo. mustn't sleep where it is sleeping. Não pode dormir onde está a A dormir. kingdom, Um reino, na mashengwa. dormir nas terras. And it's normal to you E é normal para você, because you don't know. porque você não sabe. Mwari, Deus, you're carrying a God. você está a carregar Deus. Huh? Está a dormir na casa de matope. And de you are bambu. sleeping in a muddy house of sticks. Can't you see you're cursing yourself because of lack of knowledge? Não está a ver que está a se amaldiçoar por causa da falta de conhecimento. Hallelujah. Amém. We need to know. Precisamos saber. Somebody say no. Alguém diga saber. One day I was thinking, Um dia o profeta estava a pensar. and I said, Silas is here. Irmão Silas está aqui. Igreja é escola, apóstolo. Church is a school. Tem que escrever todos. You need to write everyone. And we need to come early, apóstolo. We mark register. E os homens de Deus têm que chegar cedo para registrar. We really need to know, are you here? Marcar presença para saber você está aqui. When apostle was teaching in Dondo, Quando a apóstolo estava a ensinar em he Dondo, said, some they come wants to be buried. disse alguns vêm porque querem ser enterrados. And they say, I have my church. E disse, tenho minha igreja. And they come here. When someone died, they come. We have got your member who dies here. E quando alguém morre, vem e diz, tem alguém que morreu. And we ask, no, we don't know this E person. diz, já não conhecemos essa pessoa. Say, manje finya na sua Disse, but igreja. he could come to your church. How many times? Once. Quantas vezes? Uma vez. I said, we need to mark register. Disse, temos que registrar, marcar presença. Administrador present. Administrador Pastor presente. present. Pastor presente. Para nós saber estar aqui. For us to know you are Noah here. present. Noah presente. 1 hora, 2 hours. 1 hour, 2 horas. Registering. A marcar presença. Porque aí na porta não está a trabalhar. Because day in the door you're not Succeed. Succeed. Sim, estou aqui, presente. Present, I'm here. Porque aqui é na escola. Because this is a school. Aqui é na escola. This is a school. At school we used to be marked register. Na escola marcávamos presença. And there are days which they say if I think 7 days. 7 days finishes. E há vezes quando faltava 7 dias And they are not coming. e não já vir, You are cancelled. era dado PPF. Or write a letter at home. Fazia uma carta em casa. 3 months, I don't know. 3 months né? In Zimbabwe. You are fired. Você, por 3 meses, se faltar, é expulso da escola. Há de voltar começar a matricular. You go back and register It again. doesn't matter you were sick or what. Não importa estava doente ou o quê.
Why? Because they are delivering life. Porque estão a liberar a vida. Teachers are preoccupied. Professores estão preocupados. Even here we are preoccupied. This is real life, not education. Mesmo aqui estamos preocupados. É a vida real, não é educação. I thought of it and I said, these people, O profeta pensou sobre isso e disse: essas pessoas they are making me to mark them register here. estão a me fazer eu lhes marcar presença aqui. And when we see 3 months they are not coming, we cancel you. E quando vemos que por 3 meses você não vem, vamos te cancelar. Because we need to be serious with this Porque tem que kingdom. ser sério com esse reino. And you will not enter. E você não vai entrar. Because Silas will be having also the register. Porque irmão Sila vai ter livro de registro. Porque tem pessoa que brinca com vida. There are people who play with life. You don't know that your body Você não sabe que seu corpo is not supposed to sleep não tem que dormir. where you are sleeping. Onde você está dormindo? I teach you today. Te ensino hoje. Sunday don't come. Domingo você não vem. É brincadeira. It's a joke. How can you learn? Como vai aprender? How can you pass maths? Como vai passar matemática? You come one day, Você vê um dia, 2 weeks you are not in school. 2 semanas não está na escola. Are you ready to know? Está pronto para saber? Are you ready for a change? Está pronto para mudança? Don't be register here. Vai se marcar presença aqui. And we'll question you, where were you? E vamos te perguntar, estava onde? Porque é escola. Because it's a school. É escola. No teacher doesn't want to have results. Nenhum professor que não quer ter resultados. Even at school, Mesmo na escola, teachers, they want to see, they are proud if their classes they pass. professores ficam orgulhosos quando a turma deles passa. Então pensa nós sendo como com o papá. What do you think the men of God feel? Just be in our shoes. Esteja nos nossos sapatos. You suffer carrying the kingdom. Você vai sofrer a carregar o reino. You suffer with the type of word which is here. Você sofre com o tipo de palavra que está You aqui. suffer with type of instruction. Você sofre com o tipo de You instrução. suffer with type of prayer. Você sofre com o tipo de oração. O problema é não saber. The problem is you don't know. Glória a Deus. Amém. So Jesus said that feed them. Jesus disse, alimenta eles. After it preached to them Depois de pregar para eles the spiritual. o espiritual. Meaning he wanted the body and the spirit to be equal to balance. Quer dizer que ele queria o corpo e o espírito estar igual, He balançar. said, what can we give them? Disse, o que podemos dar a eles? Mestre, esse não é suficiente. Master, this is not enough. Essa palavra ela é forte. The word was strong. The food of the spirit A comida do espírito cannot feed the body. não alimenta o corpo. If Jesus knew that the body needs something now physical, Se Jesus sabia que o corpo precisa de algo he físico, could not release them for 3 days. He taught them. ele não podia liberar ele por 3 dias, ensinou a eles. They were fat in the spirit. Estavam gordos no espírito. But he knew they cannot walk. He Mas said, these people are hungry. Sabiam que essas pessoas não podem andar com fome. He who is carrying the spirit, he cannot walk back home. Aquele que está a carregar o espírito não pode andar de volta para casa. What can we give them? O que podemos dar a eles? He asked the disciples. Perguntou aos discípulos. And the disciples said, there is a small boy E os discípulos disseram, tem um rapaz who is selling fish and bread, but it's not enough. que tem poucos peixes e pão, mas não é And suficiente. the power of the Spirit of God, which was in the Lord, E o poder do Espírito de Deus estava no Senhor. he said, bring it. Disse, traz. And it was turned E foi mudado now into food which could not finish. para comida que não acabava. Bread and fish, Pão e peixe which they could not finish. que não conseguiram acabar. The Bible said they ate. A Bíblia diz que eles comeram. Because Jesus, he knew that they are much happy Porque Jesus sabia que eles ficam mais when their felizes bodies quando o corpo have gained. ganhou. Hakuna zvakadaro. Não tem nada assim. God cannot just be happy that you are growing so much in the spirit. Deus não fica feliz quando você está crescendo somente no espírito. Yet your body has nothing. Enquanto seu corpo não tem nada. Yet your life has nothing. Enquanto sua vida não tem nada. Physical life is part of God. A vida física é parte de Deus. Because he's in that physical part. Porque ele está nessa parte física. Está sentado no corpo. He is sitting in the body. Wake up, MPA. Acorda, MPE. Let your mind function. Que a sua mente funcione. They ate. Comeram. And Jesus said, don't throw away. E Jesus disse, não deita. Gather everything. Junta tudo. Aquela que caiu embaixo. The one which fell down. Keep it. Guarda. Tem pessoa também que não tem Espírito Santo que gosta de gastar, deitar. There are people who don't have the Holy Spirit who love to spend and throw away.
Throwing the food, it's not riches. Deitar comida não é riqueza, It's lack of knowledge. é falta de conhecimento. Because one day if you don't have, you think that food. Dia, quando você não tiver, vai pensar naquela comida. And that day will come E aquele dia há de vir, because you don't know. porque você não sabe. It will come Há de vir. because you are throwing and others, they don't have anything. Porque você está deitado enquanto outros não têm nada. So when it comes, Quando vier, vai pensar. you think. Where you throw it, you think it. Onde você deitou, você vai pensar. We need knowledge. Precisamos do conhecimento. Hallelujah. Amém. So Jesus said, keep everything. Jesus disse, guarda tudo. And this one they ate. E eles comeram. And they were happy. E ficaram felizes. And he let them go. E deixou eles ir. So you are not here to be fed only spiritual. Você não está aqui para ser alimentado apenas no espírito. You are to be fed even physical. Tem que ser alimentado até no físico. Your body needs a benefit. O seu corpo precisa de benefício. Your spirit and your body O seu espírito e o seu corpo must balance. tem que equilibrar. Because if it was important, Porque se fosse importante, only the preaching of Jesus, somente a pregação de Jesus, não ia também concentrar o corpo. he was not going to concentrate on the body. Glória a Deus. Amém. Are we together? Estamos juntos. Declara esse meu corpo Declare, my body precisa ser abençoado. needs to be blessed. Meu corpo My body precisa ser abençoado. needs to be blessed. Declara para sua corpo. Meu corpo My body precisa ser abençoado. needs to be blessed. Porque meu corpo abençoa Because my body blesses Deus. God. Meu corpo abençoa My body blesses Deus. God. Thank you. Obrigado. Sit down. Pode sentar. Your body, O seu corpo it blesses abençoa God. a Deus. God Deus benefits se beneficia from your body. do seu corpo. He benefits. Ele se beneficia. Estamos juntos, né? Amém. God benefits from your what? Deus se beneficia do quê? From your body. Do seu corpo. He abides in you. Ele habita em ti. Sua espírito é ar, Your spirit is air. é como ele. It's just like him. Spirit Espírito, é ar, air, invisible. invisível. It's like he is. É como dele. So the spirit of the Father, Então o espírito do Pai you will enter in you. entra em ti You will sit in your e spirit. senta no seu espírito. And both, E os dois, if they don't have the body, se não tiverem um corpo, não tem sítio para ficar. there is nowhere to abide. That's why you see when you die, Por isso que vê quando você morre, also the Holy Spirit também o Espírito Santo cannot abide in a dead body. não habita num corpo morto. It cannot. Não pode. Já não é pessoa, It's no longer a person. é cadáver, né? It's a te dead body. tuna. A dead body, cadáver. Even right now, just you die right now. Mesmo agora, alguém morrer agora, We will not call you with the name. não vamos chamar pelo nome. Já é corpo de. Is the body of. Não quero falar nome de alguém. I don't want to speak someone's name. Essas palavras é forte. I disse, sim, já é corpo de Palmira. Is the body of Palmira. Aqui nem quando não quero rir. Pessoas. Desencaixou. Ok, já é corpo de Palmira. Is now the body of Palmira. You are no longer a person. Já não é mais uma pessoa. Meaning your spirit Quer dizer, o seu espírito and the spirit of God, e o espírito de Deus they can no longer stay on earth. já não podem ficar na terra. He is staying on earth because of your spirit. Ele your habita body. na terra por causa do seu corpo. That's why David said that there is no praises to those who are in the cemetery. Por isso que Davi disse que não há louvor daqueles que estão no cemitério. Porque que louvor é pessoa viva. Because who que tem praises corpo, is a living person with a body que está funcionando. who is working. So I want you to know that your body, Quero você saber que seu corpo don't despise it. não despreza.
Tem pessoa que concentra muito com o espírito. There are people who take much concentration with the spirit, E não saber espírito também not knowing that also the spirit está a confiar o corpo. is trusting the body. Forgetting the body is not spiritual. Esquecer o corpo não é ser espiritual. Luke chapter 5. Lucas 5. Let me read. Deixa eu ler. Dá utopedza. Estou a terminar. Dá utopedza. Estou para terminar. Luke chapter 5. Lucas 5. Luke chapter 5 verse 1. Lucas 5, versículo 1. Nós vamos mudar de fish. Hoje, esses dias estou querendo de peixe. Yeah, daí Peter para night mas não nem. Se Pedro estivesse aqui, ia dizer, viu por quê? Está comigo esses dias. Pedro. Pedro. Está comigo. Se Pedro estivesse aqui, ia dizer, esses dias está comigo. Mas está acontecendo sozinho mesmo, Pedro. But it's happening alone, Peter. Nem estou a planear isso. Prophet is not even planning this. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put, Simon is Peter, Simão e Pedro. and the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Let me repeat on 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he had Simon put out into deep water and laid down the nets for a catch. Somebody say catch. Alguém diga pescar. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I'll lay down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Somebody say break. Alguém diga quebrar. Let me read 6. Deixa eu ler When they 6. had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Say break. Diga quebrar. Say catch. Diga apanhar. Say break. Diga quebrar. Good. Say large. Diga muito. Guarda esse, né? Keep this. Catch, large, break. Pescar, quebrar e grande. Vamos falar. Let's say. Catch, Pescar, large, grande, break. quebrar. Break it's like overflow, né? Quebrar é como transportar. So they signaled their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid, from now on you will catch men. So they put their boats up on shore, left everything, and followed him. Assim diz a palavra de Deus, Lucas 5, do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesare e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a de todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Praise God. Louvado seja Deus. Hallelujah. Amém. Now, this is Simon Esse é Simão, is before Peter. antes de ser Pedro. Because Peter, Porque Pedro it was not the name of Peter. não era o nome de Pedro. It was a name which was changed. É um nome que foi mudado. But his name was Simon. Mas o nome dele era Simão. Hallelujah. Amen. So this is the first miracle Esse é o primeiro milagre of Simon de Simão, before he got saved. antes de ser salvo. Who was Peter? Que era Who Pedro, is Peter que now? se tornou Who died Pedro. Peter? Who died Peter? Que morreu como Pedro. Jesus, Jesus he went to the place which is called Gennesaret, foi para um lugar chamado Generace, where he was teaching, onde estava a ensinar. and crowds were there. E multidões estavam lá. And there were a lot of people, E tinham muitas pessoas. and he wanted people to see them or to reach people. E ele queria que as pessoas lhe vissem ou que ele alcançasse as pessoas. Peter is not yet saved, he's still Pedro Simon. ainda não é salvo, ainda era Simão. Even John and James, Mesmo João e Tiago they were not yet saved. não eram salvos. They were the friends of Peter in fishing. Eram amigos de Pedro na pesca. So Jesus, he Jesus went to the owner of the boat, foi para o dono do barco. meaning the boat was not for them all. Quer dizer que o barco não era de todos. Who was in charge of the boat was Peter, Quem estava em cargo do barco era Pedro. meaning Peter was a great fisherman. Quer dizer que Pedro era um grande pescador. He had experience in fishing. Tinha experiência na pesca. So he went to the owner of the boat Foi para o dono do barco and he asked, e pediu: can you push a little bit pode afastar um pouco your boat seu barco that I can enter inside to minister, para eu entrar e poder ministrar, that I'll be able to reach? para eu ser capaz de chegar. You understand what I'm saying? Amém. And the boat was representing the body of Peter E o barco representava o corpo de Pedro, because it was a physical property porque era uma propriedade física of Peter. de Pedro. So it was representing the body of what? Of Peter. Representava o corpo de Pedro. And Jesus was representing his spirit. E Jesus representava o espírito dele. Meaning Jesus could not reach far Quer dizer que Jesus não podia chegar longe to preach for many para pregar para muitos without the body. sem o barco, Without the body. sem o corpo. So he asked Peter, Pediu a Pedro: this is happening in the spiritual. isso está acontecendo no espírito, But in the physical, mas no físico, people they are seeing like Jesus has asked for the boat. pessoas estão a ver, parece que Jesus pediu o barco, But Peter, Mas Pedro- Jesus asked mas Jesus pediu for Peter's body para o barco de Pedro, to enter. para ele entrar, That through Peter, e através de Pedro, the body. o corpo. Me over. Listen, Are we together? estamos juntos. Jesus Jesus is now wanting to enter to ministry. já quer entrar. It is the beginning of the ministry. Ele é o princípio do ministério. The first days in the world Os primeiros dias na terra, to start to spread the a gospel. começar a espalhar ou expandir o And he evangelho. was preaching to the crowds Estava a pregar para as multidões in the place called Gennesaret. num lugar chamado And Generace. people were many. E pessoas eram muitas. He could not reach them. Ele não podia chegar a todos. He went to Simon, Foi para Simão, who was doing his que fishing, estava a pescar. because Gennesaret it was close to the sea. Porque Generace
Gerasa estava próximo ao mar. He went and asked for Peter, Foi e pediu a Pedro, who was Simon, que era Simão. not yet changed the name, Não tinha mudado ainda o nome. meaning Simon was not yet saved. Quer dizer que Simão não era salvo ainda. Hello? Amém. He was still called Simon Ainda era chamado Simão. and not yet saved. Ainda não era salvo. And with his friends, E com os amigos dele, they were fishing. estavam a pescar. They were doing their physical life. Estavam a fazer a vida They deles did not know física. about this Jesus. Não sabiam sobre esse Jesus. They had no idea of the gospel. Não tinham ideia do And evangelho. Jesus went to E Simon, Jesus foi para Simão, the owner of the boat. o dono do barco. Are we together? Estamos juntos. And the boat E o barco is the property é a propriedade of Simon. de Simão. Because Simon was good in fishing. Porque Simão era bom pescador. The friends were accompanying Simon. Os amigos estavam a acompanhar Simão. Already Jesus has started to preach spiritually. Jesus já tinha começado a pregar He was espiritualmente. talking to them like physical. Estava a falar para eles como físico. But the boat was representing the body of Peter. Mas o barco representava o corpo de It Pedro. was already spiritual work. Já era obra espiritual. And Jesus was representing his E spirit. Jesus representava o espírito He said, dele. Peter, can I use your boat? Disse Pedro, posso usar o seu That barco I'll be able to be in the boat to sit. para ser capaz de estar no barco e That I sentar will reach para chegar people of Ghana às City. pessoas de Gana. He wanted to reach long, Queria chegar longe, to reach more. chegar He mais. said, can you please borrow me your Disse, boat pode me emprestar o seu barco that I can use it to preach? para eu usar para pregar. Simon did not deny. Simão não negou. Hallelujah. Amém. But the boat is the body of Simon Mas o barco é o corpo de Simão. because it is a physical property of Simon. Porque é uma propriedade física de And Simão. Jesus is the spirit. E Jesus é o So espírito. Jesus entered into the boat. Jesus entrou no barco. And that boat, it's like Jesus has entered into the body of Peter. E naquele barco parece que Jesus entrou no corpo de Meaning he Pedro. wanted to use the body of Peter Quer dizer, queria usar o corpo de to Pedro reach many. para chegar a muitos. He could not preach Não podia pregar without the body. sem o corpo. That's why I said even the spirit depends with your body. Por isso que mesmo o espírito depende do seu With all corpo. his mightiness. Com todo o poder He dele. could not do it without your body. Não podia fazer sem seu corpo. He could not do it the body without with the body of Peter. Não podia fazer sem o corpo de Pedro. He could not do without. Não podia fazer sem. So he said, can you please give me? Disse, por favor, pode me emprestar. Ele depende He depends with your body. do seu corpo. So he entered into the body of Peter Entrou no corpo de Pedro through the boat. através do barco. Estou a clarificar bem, né? Amém. Through the boat. Através do And barco. Jesus started to E minister. Jesus começou a ministrar. It is a spiritual act. É ato espiritual. But people, they did not know E pessoas não sabiam that already Jesus is doing the spiritual. que Jesus está fazendo o espiritual. Tira bem sua voz. I want them to understand. Like, he was already doing the spiritual. Já estava a fazer o espiritual. He was saying, Peter, Disse Pedro, I'll use your body vou usar o seu corpo to spread my good news. para espalhar a minha boa He had nova. already demonstrated it Já tinha demonstrado through the boat. através do barco. He was already in Peter. Já estava no Pedro. Estamos a entender? He was already where? Já estava aonde? In Peter. No Pedro. Through the boat of Peter. Através do barco de He Pedro. ministered Ministrou to many. para muitos. And when he E finishes, quando acabou, he said to Peter, disse para Pedro, this is your boat. esse é seu barco. And Peter took his boat. E Pedro levou o barco It's dele. like his body. Parece que é corpo It's dele. part of physical. É parte física. He said to throw your nets. Disse, lança as He redes. wanted what he has used to benefit. Queria aquilo que ele usou para ter benefício. There is no way, Não tem elder. como, ancião. Your body must lack. Seu corpo ter falta. He used the boat, which is the body. Usou o barco que é o corpo. When he finished, Quando acabou, he did not just say, thank you, I'm going. não disse obrigado, estou a ir. Know that every time you enter in prayer, Saiba que sempre que você entra na the oração, Holy Spirit is gaining with that body. o Espírito Santo está a ganhar com esse corpo. There must be a reward of the body. Tem que ter recompensa do corpo. Hallelujah. Amém. There must be a reward of the body. Tem que ter recompensa do In corpo. every time the Spirit worketh Sempre que o Espírito trabalha in you em ti, through that body, através do seu the corpo, body must benefit. o corpo tem que ter benefício. Not the spiritual things. Não coisa espiritual. Because body does not understand the spiritual. Porque o corpo não entende espiritual. It must benefit the physical. Tem que ter benefício físico. Because the spiritual is using it. Porque o espiritual está a usar. So Jesus, Jesus, after he used it, depois de usar the boat which is representing the body o barco que representa o corpo of Peter, de Pedro, he said, Peter, disse Pedro, throw again. lança de novo. Peter,
Pedro and his friends, e amigos they dele had already slept again the whole night já tinham dormido toda a noite without catching anything. sem pescar nada. And he said, throw. E disse, lança. And he said, Master, E disse, mestre, we have been here the whole night. estávamos aqui toda a noite. Where you are telling us to throw, we have thrown it. Onde está nos dizendo para lançar, já And lançamos. said, Jesus said, throw E again. Jesus disse, lança de novo. And the Bible says, E a Bíblia diz, when they throw, quando lançaram, there were bigger fish, tinham peixes which grandes. said large. Grandes. Throw. Lança. He wanted Peter to catch Queria Pedro pescar in the physical. no físico. But also Peter, Mas também Pedro, when Jesus used the boat, quando Jesus usou o corpo, he o was barco, ordained foi ordenado to catch fish, para pegar peixes which is inhuman, que são humanos for the spirit, para o espírito. and also fish, E também which peixe is physical, que é físico for Peter. para Pedro. So Peter, Pedro, on that day, naquele dia, already já he had gained the body ganhou o corpo and the e o spirit. espírito. It is before the brothers, É antes dos irmãos, the friends, os amigos. because the boat which was used is for Peter. Porque o corpo foi usado, ou o barco foi usado de So Pedro. Jesus said to Peter, Jesus disse para throw Pedro, your net lança a sua rede again, de novo. not to the James, Não para Tiago, because James was not used. porque Tiago não foi His usado. body. O barco Tem dele. que permitir You need to allow Espírito Santo the Holy Spirit usar sua corpo to use your body para esse corpo ganhar. for the body to gain. The fish was not coming O peixe não estava a vir to the disciples. para os discípulos. That's why he said to Peter, throw again Por isso disse para Pedro, lança de novo your nets. sua And rede. Peter said, I've already thrown. E He Pedro disse, já lancei. said, throw again Lança de novo. because I've just used your Porque body. já usei teu barco. It's different. É diferente. When the Spirit Quando o Espírito uses your body, que usa teu corpo, it mustn't remain like this. não pode permanecer assim. If he's praying through you, Se está a orar através de ti, through the body, através do it barco, mustn't remain like não this. pode permanecer If assim. we are preaching to Se you, estamos a pregar para ti, hearing, sitting through the body, a ouvir e a sentar através do corpo, your body mustn't be like seu this. corpo não pode ser assim. So he throw. Lançou. Glória a Deus. Glória a Deus. Corpo é importante. The body is important. The Bible says that he threw the net A Bíblia diz que ele lançou as redes and he tried to pull up. e tentou puxar. He catch. Pegou. Why are you not catching? Por que você não está a pegar ou pescar? Yet the spirit Enquanto o Espírito is using the body. está a usar o corpo. They tried to pull. Tentaram puxar. They saw there were bigger fish. Viram que large. tinham peixes grandes. Why is your blessings are very small? Por que suas bênçãos são muito pequenas? Porque suas coisas é pequeno, pequeno. Why are your things small, small? Yet you say that the spirit is using you. Enquanto você diz que o Espírito está a te usar. Why Por quê are you not having large things? que você não está a ter coisas grandes? Even hospitality, Mesmo hospitalidade. you are receiving his people. Estão a receber o povo dele. It's spiritual. É espiritual. Não é pessoa de sua casa. It's not people from your house. Ele está a usar seu corpo He is using your body para receber sua to povo dele. receive his people. So why are you remaining like that? Por que que vocês estão a continuar assim? Why are you not catching large? Por que que não está a pescar grande? Because the Bible said they tried to pull, they could not. Porque a Bíblia diz que eles tentaram puxar, não conseguiram. Peter called Pedro chamou his friends. amigos dele. Come and help me. Vem me ajudar. What has happened here? O que aconteceu aqui? And when they pull, E quando puxaram, they saw only large fish. viram peixes grandes só. And they break the nets. E rasgaram as redes. Why are you not overflowing? Por que que você não está a transbordar? Why is your blessing, your money so limited? Por que que sua bênção, seu dinheiro é tão limitado? Why is Por quê? your womb so limited? Seu ventre é tão limitado. Glória a Deus. Amém. Said even the fish, Disse mesmo o peixe. they were breaking the nets. Estavam a rasgar as redes. The Bible said that they pulled out even to put in other boats. A Bíblia diz que eles puxaram e colocaram em outros barcos. The boat of Peter was full. E o barco de Pedro estava cheio. Why can't you be blessed also to bless others? Por que que você não é abençoado para abençoar os Yet God outros? is using this boat. Enquanto Deus está a usar esse corpo. When Jesus uses you, Quando Jesus te usa, there is a reward. tem recompensa.
Are we together? Estamos juntos. There is a reward. Tem recompensa. I am blessed because he's used my body. Sou abençoado porque ele usou o meu corpo. I will drive and drive and Vou drive and condu- drive until I say, I no longer want to drive. Vou I conduzir want e to conduzir fly. e conduzir até dizer não quero mais conduzir, quero voar. Like you did not hear me. Parece que você não me ouviu. Why? Because I have to benefit. Por quê? Porque tem que ter benefício. Pedro não pediu porque não tinha entendimento. Peter did not ask because he did not have But Jesus understanding. who had knowledge Mas Jesus que tinha conhecimento. of I cannot use this body for nothing. Que não posso usar esse corpo para nada. I cannot just go Não posso só ir. after reaching what I wanted to reach. Depois chegar onde eu queria chegar. Because the heart of Jesus was the souls. Porque o coração de Jesus era as But almas. he could not reach far Mas ele não podia chegar longe without Peter. sem Pedro. So he said, I need to appreciate. Diz preciso agradecer. Jesus wants to appreciate your body. Jesus quer agradecer o seu corpo. There must be a reward in this body. Tem que ter recompensa nesse corpo. Am I talking to you? Estou a falar contigo. I want you to know. Quero você saber. I don't know how to shake your spiritual mind. Quero mexer a sua mente espiritual. I want you to know. Quero você saber. Let your prayer be filled with knowledge. Que sua oração seja enchida de conhecimento. Hallelujah. Amém. Let your prayer be filled with what? With knowledge. Sua oração seja enchida do conhecimento. There was a overflow. Tinha transbordar. This is our theme. Esse é nosso tema. Peter, he said, my boat, even if I continue to put, Pedro disse, se eu continuar a colocar no meu barco, it will go back to water. há de voltar para a água isso. Meu barco está cheio. He began to put in other boats. Começou a colocar em outros barcos. You are blessed to bless others. Você é abençoado para abençoar os outros. Are we together? Estamos juntos. You are blessed to bless your family. Você é abençoado para abençoar sua Your família. family cannot speak poverty and you also speak poverty. Hey! Sua família não pode falar pobreza, você também fala pobreza. They cannot say akuma na zvakaoma ati kana kuno zvakaoma. Não pode dizer, Atiomerwe. pessoal, está difícil, Claro. você também aqui está difícil. Não ficamos com dificuldades. Atuonero, Não atuomero. ficamos com dificuldades. Atisha imari. Não temos falta de dinheiro. Kana uti mara ishayi kwimatiri. E o dinheiro não falta em nós. Impossible. Impossível. Tem coisa que é impossível para eu. There are things that are impossible for me. Why? Because there is the spirit Por quê? Porque tem um espírito. que está a pagar. Who is paying. Corpo que está a usar. The body which is using. Jesus pagou com peixe. Jesus paid with fish. Porque corpo doe Because the body pains para trabalhar. to work. É carne, tem sangue. Is the flesh. Espírito não has blood. sente nada. The spirit doesn't feel The anything. reason why we are blessed with A power razão pela qual que os homens de Deus são is abençoados because nós sente doer. é porque they feel pain. That's why Jesus preached for three years. Por isso Jesus pregou 3 anos. Não conseguia passar. He could not pass. Ela disse chega. He said it's enough. Porque maneira Jesus que trabalhou. Because the way Jesus worked, It's not like what you are working. não é como estamos a The trabalhar aqui. Bible said other miracles were not written. A Bíblia diz que outros milagres não foram escritos. Então ela ultrapassar três anos. He overtook him to overtake 3 years. Nem a ressuscitar. He could not resurrect. Corpo ia cansar até The body cansar. could be tired Porque until he got doer. tired. It's painful. Doer. It's painful. So God just said 3 years. Deus disse só 3 anos. Corpo. Body. Que foi parado é corpo. What was stopped is the body. Corpo é importante. The body is important. I believe I'm talking to people who are hearing me. Acredito que estou falando com pessoas que estão me ouvir. You are a blessing to your children. Você é uma bênção para os seus filhos. You are a blessing to your tias. Você é uma bênção para suas tias. Because Peter started to put in other boats Porque Pedro começou a colocar em outros barcos the fish. os peixes. It was more. Era muito. The fish continued to come out. Os peixes começaram a continuar a Meaning sair. in our bodies we mustn't stop blessings. Quer dizer que no nosso corpo não pode parar bênção. Because God is working in us daily. Porque Deus vai trabalhar em nós diariamente. On Sunday, Apostle, No domingo, I was very tired when I did that spray of hands. a profeta estava muito cansada quando fez aquela oração.
Mas não tinha nenhuma oferta. Falar profeta, obrigado. Mas ninguém deu nenhuma oferta sem thank you, prophet. It was on Sunday. Foi no domingo. And one day I'm just sitting. E dia I a didn't pastora even estava tell sentada. Apostle. This is last week. Nem falou para o apóstolo. Essa última semana. And somebody just called me E alguém ligou para o profeta. wanting a prayer. A querer oração. It's simple. Simples. Me pagou todo domingo. Paid the whole Sunday. He sent me an offering. I said, é para okay. Me mandou uma oferta. Eu Não disse, estava "It's what?" doente ela. She was not sick. Only I need protection. Só preciso de proteção. And I asked my son is for what? Eu perguntei, meu filho, é para o quê? Mas Deus estava para pagar obra But God wanted to pay the work de domingo. of Sunday. There is no way Não tem como. I work here Profeta trabalhar aqui and fail to be paid. e não ser paga. Money não estava a vir para espírito. Dinheiro não estava, was not coming from the Estava a spirit. vir para Was agradecer coming to thank aquela boat aquele barco que usou. that he used. Even you, Mesmo você you are working. está a trabalhar, You are working grace. está a trabalhar. Tem que ser pago You need to be paid por Deus. by God. Amém. Estamos juntos, Jerry. Aquela cantar está a usar. That singing he is using. This body must benefit. Esse corpo tem que ter benefício. And your family must benefit. E sua família tem que beneficiar-se. Your family can be rich through you. Sua família pode ser rica por causa de ti. Não pode ser goloso. Don't be stingy. Dinheiro não anima a comer sozinho. Money is not good to eat alone. We are blessed to bless others. Somos abençoados para abençoar os outros. Peter started to give others. Pedro começou a dar aos My outros. boat is full. Meu barco está cheio. It's overflow. Está a transbordar. If I let them come out Se eu deixar just sair, because I want it to be only in my boat, só porque eu quero prestar no meu barco, some of the blessings are going back to water. algumas bênçãos estão a voltar para a água. They are sinking. Estão a afundar. You have to catch them Enquanto você pescou. because you don't want to give others. Porque você não quer dar aos outros. When you give others, Quando dá aos you outros, continue to receive. continua a receber. Don't eat alone your money. Não come sozinho o teu dinheiro. Give, bless Dá. your families. Abençoa a sua família. Hallelujah. Amém. Are we together? Estamos juntos. If you are with me, say amen. Se está comigo, diz amém. Can I hear you? Posso te ouvir? And Peter ran out. E I'm Pedro- about to finish. Estou para terminar. E Pedro correu. Sissy Dedo And he laid himself. said, I saw the Lord. E disse, eu vi o Senhor. He said what? Disse o quê? That's when Peter was saved. É daí que Pedro foi salvo. That's when he knew Jesus. É daí que ele conheceu a Jesus. He said, I saw the Lord. Disse, eu vi o Who Senhor. can give such type of fish? Quem pode dar esse tipo de peixe? But Peter did not know the spiritual part. Mas Pedro não conhecia a parte espiritual. But because Jesus performed miracles Mas porque Jesus performou milagres of the office of Peter, do escritório de Pedro. he was a fisherman Ele era pescador. and he used the fish. E ele pescava. Pescou. Ele pescou. He did the miracle which Peter wanted. Ele fez o milagre que Pedro queria. Porque Pedro queria peixe. Because Peter wanted He fish. slept the whole night. Dormiu toda noite. So Jesus just gave him more Jesus fish. só lhe deu muito peixe. And Peter said, I saw. E Pedro disse, eu vi. If you want money, Se quer dinheiro, may Jesus give you that money. que Jesus te dê esse dinheiro. That you see, Lord. Para você ver o Senhor. If you want a wedding, Se quer casamento, may Jesus give you that que wedding. Jesus te dê esse casamento. That you say, I've seen the Lord. Para você dizer, eu vi o Senhor. If you want a child, Se quer filho, may Jesus give you that child. que Jesus te dê esse That you filho. say, I've seen the Lord. Para você dizer, eu vi o Senhor. He slept Ele prostrou-se and he said, I've seen the Lord. e disse, eu vi o Senhor. Why? Because of fish. Por quê? Por causa de peixe. And Jesus said, you follow me. E Jesus disse, você vai me seguir. Not because you love me, Não porque me ama, but because I've given you bread and one mas fish. porque eu te dei pão e peixe. Vem para ganhar esse vai. No generasse. You follow me. Você vai me seguir. They were coming from bread and fish. Estavam a sair de pão e peixe. And they started to follow wherever Jesus went. E começaram a seguir onde Jesus fosse. Because the body was benefiting. Porque o corpo estava em benefício. He knows. Ele sabe. If body lacks, Se o corpo tem falta, faith will die. a fé morre. Acontece. It happens.
Precisa pessoas fortes It needs strong people to maintain faith para manter a fé when life is not going well. quando a vida não está a ir bem. So he blesses your body. Ele abençoa o seu corpo, But because you are not knowing, mas porque você não sabe, it's not happening. não está a acontecer. Peter, who Pedro was Simon, era Simão, James, John, Tiago, João. A Bíblia diz que eles deixaram tudo, pesca, and they followed e Jesus. seguiram a Jesus. And Jesus said them, E Jesus To disse Peter. para Pedro: I shall make you farei de você fishers of men. pescador de homens. Meaning the body Quer dizer was que o bought. barco é o corpo. He was preaching. Ele estava a pregar. At the end, E no fim, when he saw that they saw that I'm the Lord, quando viu que eles viram que eu sou o Senhor, he opened the spiritual part. ele abriu a parte espiritual. He said, I will make you Disse: te farei fishers of men. pescador de homens. There are people who can be saved through miracles Há pessoas que podem ser salvas através de milagres of the body. de corpo. Estamos juntos? I will make you fishers of men. Te farei pescador de homens. And Peter was the pillar of the church. E Pedro foi o pilar da igreja. Peter, James, and John, Pedro, Tiago, João they supported the gospel. apoiaram o evangelho. Manje começou com o peixe de But corpo. it began with the fish of the body. He saw a great miracle. Ele viu grande milagre. There was a provision of the physical Tinha provisão do físico. because aceitou ser usado Because he accepted to be used. the body. O corpo. So I wonder Então eu admiro that with how we labor, que da forma que nós trabalhamos, why our bodies por que o nosso corpo are remain prisoners? permanece prisioneiros? Are we called to suffer and to go to heaven? Será que somos chamados para sofrer para ir para o céu? Are we called that? Será que somos chamados para isso? Igreja. Church. Are we called to suffer here? Será que somos chamados para sofrer aqui? Kutambudzikira Kristu. Sofrer para Cristo? Even ukati ndinofanai, Mesmo se você dizer, vou morrer com Ele, I will die with Christ. vou morrer com Cristo. Man, don't forget you die with him and resurrect. Não se esqueça que vai morrer com Ele e ressuscitar. Why are you still dying? Por que ainda está a morrer? Why are you not resurrecting? Por que não está a ressuscitar? Por que isso a sofrimento não acaba? Why your suffering doesn't finish? Can't you see we are not knowing? Não está a ver que você não tem conhecimento? We are not knowing. Não temos conhecimento. The body mustn't lack. O corpo não pode ter falta. If it has suffered for Christ, but it's for a while, Se sofreu para Cristo, é por tempo. it cannot continue to suffer. Não pode continuar a sofrer. There must be a rising up. Tem que haver levantar. Hallelujah. Amen. We have suffered for him Sofremos para Ele and we have resurrected. e já ressuscitamos. Por que sua corpo Why does your body não quer ressuscitar? not want to resurrect? Why? Por quê? Does prosperity have age? Será que prosperidade tem idade? Kana ine age anabjeri mungadai musingadrive muchiri wadiki. Se tem idade, mas a gerir não estaria a conduzir, ainda são crianças. Does it have age? Será que tem idade? You need to know whilst you are still young like Tem this. que saber enquanto você ainda é jovem assim. Are you listening to me, Abraham? Está me ouvir, Abraão? You need to know. Tem que saber. Don't say that maybe my time will come Não diga que talvez meu tempo há de chegar. when I've grown. Quando eu crescer, I will drive. vou conduzir. We are concentrating Estamos a nos concentrar to the spirit. para o Espírito. It's very perfect, 100%. 100% perfeito. But we are forgetting the body. Mas estamos a esquecer o corpo. With knowledge. Com conhecimento. Not to that bless me yet you are not doing anything. Não me abençoa enquanto você não está a fazer nada. He asked for the body, used it. Ele pediu o corpo e usou. It benefited. E beneficiou.
I was talking to Anoti and I said, O profeta estava a falar com a irmã Anote e disse: when the blessings of Benji are coming, quando a bênção de irmão Benji estiver a chegar, people are going to bewitch him, but he will be unbewitchable. pessoas vão querer lhe enfeitiçar, mas ele será enfeitiçável. Estava a falar com a Anoti ontem. I was talking to Anote yesterday And I said, e disse: the blessings of Benji cannot hold them. as bênçãos do irmão Benjamin ele não vai conseguir segurar. Already a sign to wed not working, to have a car not working. Sinal, casar, ter carro sem trabalhar, That one is just a sign. é apenas sinal. Porque o corpo está usado. Because the body is being used. O corpo está usado. The body is being used. Sometimes I come and there's water. Às vezes o profeta vem e tem água. I want to attend people. Quero atender pessoas. Já acabou de preparar na You escritura. already prepared in the office. Já acabou de preparar tudo. You already prepared everything. And I said, Anote, Eu disse: anote. when the time of Benji comes of this blessing, Quando of o the tempo- body which is being used, Quando o tempo de Benjamim, da bênção desse corpo que está a ser usado, are you worthy to be blessed? será que você é digno de ser abençoado? Is the Spirit using your body? Será que o Espírito está a usar o seu corpo? Hã? Está a permitir ele Are you allowing him usar? to use? Peter ia falar, Pedro ia dizer: dripano the whole night. eu estou aqui toda noite. Não pegou nada. I didn't catch And I'm trying anything. to catch now. Estou a tentar pescar agora. Quero usar barco para pregar. You want to use my boat to preach? You know, Peter was so harsh. Você sabe que Pedro era muito duro. Huh? And he's not yet born again. E ainda não nasceu de novo. Ia falar, é que tipo de abuso é esse? Ia dizer: which type of abuse is this? But Peter aceitou. Mas Pedro accepted. Are you accepting with your heart? Será que você está a aceitar com o seu coração? When Jesus was ministering, Peter was doing what? Quando Jesus estava a ministrar, Pedro estava a fazer o quê? Meaning was also listening. Quer dizer que também estava a escutar. Are you accepting with your heart? Será que você está a aceitar com o In that coração? department where you are working, are you working with your heart? No departamento que você está a trabalhar com o coração? Is he using it or you are using yourself? Ele já te usar ou você que está a se usar? It is the spirit which is supposed to use. É o Espírito que tem que usar. Or is your body doing it alone? Ou seu corpo está a fazer sozinho? Because if it's the spirit is using you, Porque se for o Espírito que está a te usar, there is no way the body can lack. não tem como o corpo ter falta. There is no way. Não tem como. So quando está a fazer sozinho, When you are doing alone com sua corpo, with your body, stand up. pode se colocar de pé. May God help us. Que Deus nos ajude. Daí kudzidziswa ukuthi izoitiswa amatest apostle. Se esses ensinamentos tivessem exame, avaliação, We teach like this, we make test papers. ensinar assim e depois dar folha de avaliação. We say it right Dizer: escreve with question. com questões. Then you know that you are talking to people who are not hearing. Daí vamos saber que estamos a falar com pessoas que não estão a ouvir. You have to change. Tem que mudar. We have to know. Tem que saber. It's our joy É a alegria dos homens de Deus to see you driving. ver você a conduzir. We send orgulho. The man of God feels proud. When you come and say, Papa, Quando você vem e diz: papá, I bought a car. comprei carro. You don't know how we feel. Você não sabe como os homens de Deus se Even sentem. if the apostle is in office Mesmo se a apóstolo está no escritório and I'm at home, e o profeta está em casa. ele liga. Apóstolo calls Baby, Ezekiel. Ezequiel. This one, Ezekiel acho que não está. Jesus, Zaqueu, Já comprou o carro. bought a car. We feel proud. Sente orgulho. We feel proud. Sente orgulho. We love your progress. Amamos o seu progresso. Glória a Deus. Amém.
We really love your progress. Realmente amamos o vosso progresso. When you are wedding, Quando vocês estão a casar, nenhuma casamento eu com o papa que não, nós que não falta. there is not even one wedding which mama and papa they Not don't even. appear. Nem sequer um. Even if I'm sick, Mesmo se o profeta não está a sentir bem, I make sure I'm seated there. certifica-se de sentar aí. Why? Porque estou feliz. Por quê? Because prophet is happy. Na apresentação mesmo, Even engagement, nós fica feliz. the men of God are happy. Your stagnant lives, A vossa vida estagnada it affects us. afeta os homens de Deus. But at the same time, it's not our problem. Mas ao mesmo tempo não é o problema dos homens de Deus. Because we are giving you the right stuff. Porque está a dar a receita certa. But you are capturing yourselves Mas vocês estão a se capturar or your minds. a vossa mente. You don't want Não querem to separate se separar with what daquilo you want to live que querem or how you viver. want to live. De como querem viver. You don't want to force yourself Vocês não querem se esforçar to know. para saber. So acaba de não saber como vai fazer. The men of God end up not knowing how to do. Because there is no way I can take my body and put into Priscilla Porque não tem como o profeta levar o corpo dela, colocar na irmã Priscila and start to pray in Priscilla. e começar a orar na irmã Priscila. Consigo só fazer fora. Prophet can only do But outside. the Holy Spirit, Mas o Espírito acho Santo, que ele é melhor. I think he is best. So if you cannot Então, se você não consegue cooperate with the Holy Spirit, cooperar com o Espírito Santo, what can we do? o que podemos fazer? Precisamos de mudança. Precisamos de mudança. Glória a Deus. Precisamos saber, precisamos dar. Admin disse para a profeta que estava a me ensinar sobre dar. Admin sonhou o profeta a falar para a mamãe que tem a usar branco e a ensinar a admin para dar. Sobre dar. In a dream. Aonde? Where? No In a sonho. dream. And he said, prophet, E disse, profeta, vou dar. I will give. Não está ensinado para fazer uma vez. Was not taught to do once. Knowledge continuous. O conhecimento continua. Levanta a mão. Lift up your hands. Father in heaven, I thank you. Pai do céu, eu te agradeço. I give you all the glory. Te dou toda a glória. This word is a prayer. Essa palavra é uma oração. If they understood, they've prayed. Se eles entenderam, oraram. It's better to hear and know and understand É melhor ouvir, entender e saber than to pray do que orar and not knowing. sem saber. Father, Pai, we could have prayed, podíamos orar, but they could have prayed, mas iam orar, sometimes not knowing. às vezes sem saber. But I thank you, Father. Mas te agradeço, Pai. If they took this word, Se levaram essa palavra, they've prayed and fasted. eles já oraram e jejuaram. If they understood it, E se entenderam, they've prayed and fasted. eles já jejuaram e oraram. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I thank you, God. Te agradeço, Deus. I pray as your servant, Eu oro como seu servo, as your prophet, como sua profeta, that you may help this church, que ajude essa igreja, Father, to know Pai, para saber and to continue to know, e para continuar a and saber, that they will not be tired to seek knowledge. para que não se cansem de buscar o conhecimento. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I pray, Father, Eu oro, Pai, and I pray for their bodies. e eu oro pelo corpo deles. Oh, Shikarabotakia. May God remember them. Que Deus se lembre deles. Remember them, God. Lembre-se deles, Deus. Let these bodies Que esses corpos speak what they are carrying. falem o que estão a carregar. Let these bodies, God, Que esses corpos, Deus, speak to the world falem para o mundo that they are carrying the kingdom. que eles estão a carregar o reino. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. I pray, God, Eu oro, Deus, bless them, abençoa eles.
as you did to Peter, assim como fez para Pedro, that they will see the Lord para que eles vejam o Senhor through the blessing of the body. através da bênção do corpo. A blessing, God of the body, A bênção, Deus, do corpo it opens the eye, abre os olhos, even of the spirit. mesmo os olhos do Espírito. Peter could not see the Lord Pedro não podia ver o Senhor if fish was not provided se peixe não fosse providenciado for his boat. para o barco dele. But when Jesus, Mas quando Jesus you provided providenciou the fish o peixe to Peter, para Pedro, he saw the Lord. ele viu o Senhor. Father, I pray, Pai, eu oro. there are people who fail to understand Há pessoas que falham em entender even the operations of God as operações de Deus when they are in lack. quando estão em falta. Peter was in lack Pedro tinha falta because it was the whole night without having porque era anything. toda noite sem ter peixe. But Jesus Mas came Jesus veio through his spirit, através do Espírito dele, borrowed the body, emprestou o barco and after he used it, e depois de usar ele, he provided where there was a lack providenciou onde tinha falta, in the body no corpo and also in the spirit. e também no He Espírito. was made a great apostle. Ele foi feito um grande apóstolo. Father, if he did not, Pai, se ele não Jesus, tivesse, you Jesus, did not se não tivesse demonstrate demonstrado your power, o seu poder, your spirit o seu Espírito, through giving the através fish, de dar o peixe, it was so hard to win Peter. seria difícil ganhar Pedro. You could not preach to him. Ele não ia pregar para Father, ele. in heaven I pray, Pai, no céu eu oro. there are other people who are so hard to believe, Há outras pessoas que são difíceis de acreditar, yet their lives they are living in a lack. enquanto estão a viver na falta. Jesus provide. Jesus providencia. Then they fail to believe. Se eles falham a acreditar, Then we will know there is an error. daí vamos saber que tem um erro. Let everybody benefit. Cada corpo Lift beneficia. up your right hand. Let everybody benefit. Cada corpo beneficia. In Levanta a mão the name direita. of Jesus, Em nome de Jesus. the body which needs the wedding, O corpo que precisa de casamento, where there is a gap, onde tem um where vazio, there is a lack, onde tem falta, let Jesus provide. que Jesus The providencie. body which needs money, O corpo que precisa de the dinheiro, body which needs even the company, o corpo que precisa de empresa, wherever there is a gap of the onde whole tem um night, vazio of the whole night de toda noite, in the body. no corpo. Father, provide. Pai The providencia. body needs a child. O corpo que precisa de filho, Provide that their providencia. spirits will be awakened, Para que o espírito seja that acordado, they'll see God. para que vejam a Deus. In the name of Jesus, Em nome de the Jesus, mighty name of Jesus. nome poderoso de They can Jesus. be here, Pode estar aqui, but life is so hard. mas a vida está They difícil. are not catching anything. Não estão a pescar nada. Their nights are every time rotating nights and night without having anything. Estão sempre a rodear noite e noite sem pescar There is no nada. benefit of the body. Não tem benefício do corpo. They sink in faith. Afundam na fé. Father, I pray, Pai, eu oro. stretch your mighty hand. Estica a sua mão Let there direita. be a season of provision Que of the haja body. época da provisão para o corpo. Provide for them, God. Providencia para eles, Deus. Awaken Para despertar the spirit o espírito which is sinking. que está a afundar. In Jesus' name I Em pray. nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.